Fala pessoal, voltando aqui no nosso tema de quedas, protocolo de quedas, agora naquela parte que eu amo de paixão, né? Que é a parte das questões. Então vamos nessa aqui, já ligar o modo turbo. Primeira questão, é daqui da UFS 2019. O enfermeiro visa diariamente a excelência no seu exercício profissional, pelo que a prevenção de complicações, nomeadamente a referente às quedas, é um dos seus focos de atenção. Sobre a escala de quedas de Mohs, assinale a alternativa correta. Então, uma questão que aprofunda a aplicação da escala de Mohs. E a gente, depois dessa questão, vai também dar uma mergulhada aqui nos dados e nos valores, tá? Então, a letra A. A queda deve ser, a escala deve ser aplicada somente aos clientes com mais de 60 anos de idade? Não. A escala de Mohs, ela vai ser aplicada a partir de 18 anos. A professora sempre fala, né? Onde tem número, tem questão. Então, se liga nisso. B. O resultado obtido é indicativo do risco de queda. Quanto menor o score, maior o risco. Então, nós vamos ter o contrário, né? Quanto maior o score, maior o risco, tá? Então, pontua quando tem risco. Então, quanto maior o risco, maior aqui vai ser a pontuação. C. Considera-se alto risco de queda quando o resultado obtido é igual ou superior a 45 pontos. Observe que eu tenho aqui mais um número para a gente, né? Mais um número aí associado com a nossa questão de protocolo de queda, né? Então, vai segurando aí esses números, ok? E aqui tá certo. Aqui sim tá certo. É comumente aplicada a clientes tetraplégicos em coma, sedados ou sem atividade motora. Para esse grupo, aqui é critério de exclusão a nossa escala de Mohs, tá? Não é aplicada em clientes em uso de cadeira de rodas, já que esta condição pode comprometer os resultados da escala. Errado. Paciente paraplégico tem alto risco de queda em cadeira de rodas e esse pode ser sim aplicado, tá? Tetraplégico com baixa mobilidade, totalmente ali dependente, é que não se aplica, tá? Então, a letra C é o gabarito, uma questão bem aprofundada, e assim como a questão, nós vamos também mergulhar no aprofundamento na nossa aula, tá? Tem essa escalinha de Mohs, então, para a gente detalhar, porque a gente só tinha falado no bloco teórico de quais temas envolvia a nossa escala de Mohs, né? O histórico de queda, se tem sim ou não, se tiver sim, ó, observe que pontua 25 pontos. O diagnóstico secundário, que aí a gente vai ver quais são os critérios para ser considerado diagnóstico secundário, se pontuar 15 pontos. Auxílio na deambulação, se o paciente está nenhum, acamado, auxiliado por profissional 0, muleta, bengala, andador 15, imobiliário, parede 30. Terapia endovenosa, se sim, 20 pontos. Marcha, normal, sem deambulação, acamado, cadeira de rodas 0, fraca 10 e comprometida, cambaleante 20. Estado mental orientado, capaz aqui quanto à sua capacidade de limitação, 0. E aqui superestima a capacidade, esquece limitações, aí eu vou ter 15 pontos aqui nessa escala, tá? Nós temos um manual de aplicação, né, da escala de Mohs, detalhando isso, no manual que fala de 12 estratégias para a segurança do paciente, tá? É o manual do COFEN, de 2013. E lá tem uma tabela que vocês não vão conseguir enxergar, eu printei a tela, né? E trouxe aqui para vocês enxergarem, para quem quiser aprofundar isso. Observe que só com os primeiros parâmetros, a pontuação, ali a gente responderia aquela questão, tá? Mas, para quem quiser entender o posicionamento da escala de Mohs no sentido mais operacional, ou seja, quando que eu vou considerar o sim relacionado, por exemplo, ao histórico de quedas. Se o paciente caiu durante o período de internação hospitalar, ou se tem um histórico recente, até 3 meses de quedas, por causa fisiológica, tais como convulsões ou marcha comprometida antes da admissão hospitalar. Então, esse manualzinho, que eu deixei o link aqui para você, serve para você aprofundar nos critérios aqui da escala de Mohs, tá? Eu não vou ler porque você não vai conseguir acompanhar do outro lado, é simplesmente para mostrar para você onde que tá, como que é, para quem quiser aí esse aprofundamento, tá bom? Ok, dentro dessa questão da escala de Mohs,
o que é considerado doença ou condições de saúde do cliente. Hipotensão, déficits aqui nutricionais, insônia, incontinência ou urgência urinária, tontura, vertigens, alterações neurológicas, desequilíbrio ou alterações posturais, doenças crônicas. Então, vamos ser aqui exemplos, né, de condições de saúde. E aí, dentro dessas doenças crônicas, a gente vem com o diabetes e a hipertensão, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos em relação a essas situações, porque na nossa escala, né, na nossa prova, pode vir citando aqui essas questões relacionadas a condições secundárias de saúde, tá? Então, beleza, isso aqui, ó, só para consertar aqui os déficits nutricionais, tá? Nesse protocolo relacionado a quedas também, é importante destacar o conceito aqui dos tipos de quedas, tá? Eu tenho aquela queda acidental, eu tenho a queda fisiológica ou não antecipável e tenho a queda fisiológica antecipável. Vamos ver aqui, quem define isso é Mose, tá? Então, olha o primeiro item, quedas acidentais. Ocorre por fatores externos à pessoa, acontecendo aqui a cliente sem risco de queda, não se podendo prever ou antecipar. Esse tipo de queda não pode ser prevista pela escala e as estratégias para sua prevenção passam por minimizar os riscos ambientais. Então, aqui eu vou estar trabalhando com os riscos do ambiente. Então, por exemplo, tem um tapete que a pessoa escorrega. Independente de eu ter risco de queda, se eu passar por ele, eu vou cair, né? Então, essas aqui são as quedas acidentais. Uma pessoa empurra a outra pessoa cai. Isso não é considerado uma queda relacionada aqui a esse fator de pontuação na escala de Mose, tá? Essas quedas aqui de características de acidente, tá? As quedas fisiológicas não antecipáveis ocorrem em indivíduos sem fator de risco para a queda, não sendo, portanto, possíveis de prever, até que ocorra a primeira vez. Elas podem ocorrer devido a fatores fisiológicos, como convulsões, perda de força, fraturas patológicas, e isso equivale aqui a 8%. Agora, olha como o nosso poder de intervenção e de evitar a queda é grande. Tem a queda fisiológica antecipável, que é aquela que eu posso prever. Então, ocorrem indivíduos com alterações fisiológicas e que apresentam esse risco de queda já positivo. Esse tipo é 80% das quedas aqui que acontecem, tá? Do total de quedas. E são as potencialmente preveníveis com o uso da nossa escala aqui de Coleman de Glasgow, tá? De Glasgow não, gente, de Mose. Eu já tô aqui, ó, confundindo as bolas. Deixa eu fazer um link aqui, porque esse de Glasgow ficou péssimo aqui, né? Só um pouquinho que eu vou voltar nesse slide, tá? Então, com relação às quedas fisiológicas antecipáveis, nós vamos ter aqui aquela que ocorre em indivíduo com alterações fisiológicas e que apresentam risco de queda. Esse tipo de queda constitui 80% ou quase 80% do total de quedas, que são as potencialmente preveníveis com o uso da nossa escala aqui de queda de Mose, tá? Onde eu vou ter aqui o poder de intervenção relacionado à segurança do paciente, tá? Com relação aos princípios básicos para avaliação do risco de queda através da escala de queda de Mose, a gente tem o quê? Coisas importantes que vão estar na nossa questão, inclusive aquela que nós acabamos de fazer. A queda deve ser vista como um todo e preenchida na sua totalidade, tá? Então, a escala da queda, ela vai ter que preencher todos os itens, porque senão ela vai trazer um parâmetro ali incorreto em relação àquilo que a gente está esperando, tá? Então, a escala é total, eu não posso fazer metade dela. A escala deve ser aplicada a todos os clientes com mais de 18 anos, tá? Então, 18 anos é o prazo. Observe que onde tem número, hashtag, número é igual a questão, tá? O resultado obtido é indicativo do risco de queda. Quanto maior o risco, maior o score da nossa escala, né? Aquela questão cobrou exatamente esse slide aqui. Considera-se alto risco a queda quando o resultado obtido através da aplicação da escala é igual ou superior a 45 pontos. Então, aqui eu tenho literalmente aquela frase, onde tem número, tem questão, tá? Quais são os fatores de exclusão da nossa escala, gente? Prestem atenção. Eu vou aqui excluir da aplicação da escala de queda de Mose clientes com impossibilidade funcional de cair, ou seja, que não possuam atividade motora,
E a queda é um tipo de autocuidado. Logo, pressupõe ação. Assim, a um cliente tetraplégico em coma, sedado ou sem atividade motora, não se aplica a escala de queda de Mohs, tá? Então, aqui, paciente sem atividade motora, tetraplégico, sedado, em coma, não aplica a escala, tá? E a questão relacionada a isso também foi ali abordada na nossa primeira questão, tá? Então, aprofundamos a escala de Mohs e aí, secundária necessidade das questões. É por isso que a gente não pode estudar somente por teoria. A gente tem que ir para a questão, porque é ali que a gente vai sentir como que o tema é cobrado e como que a gente precisa aprofundar, tá certo, gente? Então, vamos para o item 2 aqui, uma questão da banca ímpar do IJF de 2016. O Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa e a Fiocruz, em 2013, preconizaram protocolos básicos de segurança do paciente em diversos cenários, visando prevenir a redução e incidência de eventos adversos. Assinale a alternativa correta sobre as intervenções com multicomponentes que contribuem para a prevenção de quedas em um ambiente hospitalar. Então, vamos aqui. A avaliação do risco de queda deve ser feita com o emprego de uma escala adequada ao perfil de paciente da instituição e deve ser realizada em 2 momentos, na admissão e na alta do paciente. O que foi que a gente aprendeu? Que a gente vai usar uma escala adequada ao perfil da instituição, sim, a maioria das instituições usa a de Mohs, mas a gente sabe que tem outras escalas, mas o momento aqui está errado. Eu vou fazer na admissão e diariamente. Diariamente, porque o paciente é dinâmico, né? As coisas mudam e esse risco que não tinha ontem agora pode ter, tá? B. As unidades que recebem pacientes com baixo risco de queda, como aqueles acamados, restritos ao leito e completamente dependentes da ajuda de terceiros, não necessitam de protocolos para a prevenção de quedas. Errado, né? Os pacientes com baixo risco também precisam de ações, né, de âmbito geral, tá? E precisam sim desse protocolo. C. A avaliação do risco de quedas deve ser realizada preferencialmente na unidade em que o paciente deu entrada, não havendo necessidade de nova reavaliação em caso de transferência de setor ou mudança de quadro clínico. Tanto eu vou reavaliar nas transferências, quanto também na mudança de quadro clínico, tá? E D. A identificação do paciente com risco por meio de sinalização à beira do leito ou pulseira, bem como o agendamento dos cuidados de higiene pessoal, é altamente eficiente na prevenção de quedas. Então, eu tenho aqui a identificação do paciente com risco, pode ser inclusive com pulseira, né? Importante a gente destacar isso. O manual do COFEM, ele traz uma coisa interessante, para a gente não ter várias cores diferentes em relação a pulseiras, ele traz assim, a branca da identificação do paciente, né? A vermelha para alergia e a amarela, por exemplo, para o risco de queda, uma pulseirinha amarela para representar essa cor, tá? Para representar esse risco. Então, é importante destacar que a gente vai ter que sinalizar de alguma forma, ou no leito, ou na pulseira amarela aqui como dada como exemplo no COFEM, né? Ou aqui em relação também ao prontuário do paciente, né? Então, a gente precisa estar controlando essa sinalização do risco de queda, tá? E aí, a questão de agendar o cuidado de higiene pessoal também é uma ação eficiente do risco de queda, porque, gente, qual é o local que a pessoa mais tem risco de cair? No banheiro. Molhada, ensaboada, sem aqui uma estrutura para poder segurar adequadamente, então é um local onde a gente tem alto risco de queda. Se esse paciente já tem esse risco, vamos agendar com a enfermagem para ter aqui o suporte necessário na hora desse banho, tá? Então, a letra D é o gabarito da gente, tá? Vamos na questão de número 3. Acerca dos cuidados de enfermagem para evitar queda intra-hospitalar, julgue o item subsequente. A escala de Braden é utilizada para mensurar o risco de queda nos pacientes internados em hospitais? Não é aqui a escala de Braden, né? O que eu tenho aqui pode ser Stratify ou escala de Mohs, né? Quando a gente tem aqui as questões de prova, a maioria vai cobrar a escala de Mohs, tá? A escala de Braden vê o quê? Risco de lesão por pressão, né? Que é outro protocolo de segurança do paciente que a gente já estudou. Vamos na quarta. Uma prova aqui da Fundep 2019. Queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. Considera-se queda quando o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o deslocamento, necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. A queda pode ocorrer da própria altura da maca,
maca ou de assentos, cadeira de roda, poltrona, cadeiras, cadeira higiênica, banheira, trocador de fralda, bebê conforto, etc., incluindo vaso sanitário. São intervenções propostas pela Anvisa para a prevenção de quedas, exceto, vamos marcar o exceto aqui para a gente não ter esse risco, né? Avaliar o risco de queda na admissão, não sendo necessárias avaliações subsequentes, uma vez que esta é uma avaliação pontual que sofre pouca variação na internação. Erradíssimo. 2 erros, né? Primeiro, que a gente não vai aqui avaliar primeiro apenas só na admissão. A gente faz na admissão e diariamente. E esse protocolo de queda, ele muda direto, gente, porque, olha, eu estava sem terapia endovenosa, agora eu estou com terapia endovenosa, né? Fiz um procedimento que mudou completamente a minha forma de caminhar. Então, a gente vai ter ali também uma mudança. Então, existe mudança em todas essas perguntas aqui associadas, ou quase todas elas, né? Então, é dinâmico aqui esse risco. Eu não estava usando uma medicação diurética, que traz aí relação com sonolência também, que seria um dos critérios associados aí, né, a condições secundárias, de uma maneira geral, o uso de medicações que trazem risco de queda, e passei a receber essa medicação, ou um conjunto de medicações que trazem risco de queda. Então, a gente também precisa reavaliar. Então, diariamente é aquilo que a nossa Anvisa e o Ministério da Saúde têm recomendado, ok? Orientar pacientes e familiares sobre as medidas preventivas individuais e entregar material educativo, sim. Colocar sinalização visual para identificação do risco de queda, a fim de alertar toda a equipe de cuidado, prestar pronto atendimento ao paciente sempre que este solicitar ou necessitar, não deixar ele esperando muito tempo lá, porque senão ele vai tentar fazer sozinho, e aí que acontece também a queda, tá? Então, questão errada, letra A, observe que isso é um tópico bem importante, essa questão de reavaliação diária. Quinta questão é uma questão da FCC. Ao atender um paciente idoso com história prévia de queda, considerando os fatores de risco ambientais na indução de quedas, o profissional de enfermagem deve adotar medidas preventivas com 2 palavras-chave no nosso enunciado. Eu quero medidas preventivas e eu quero relacionado a fator de risco ambiental, tá? Então, é importante a gente lembrar que esses critérios, né, o ambiente, ele configura aí um dos aspectos de risco de queda, porque se eu tenho um piso escorregadio, se eu tenho falta de barras, onde eu preciso de barra para o apoio, então tudo isso vai impactar aqui o nosso ambiente para trazer um maior número de quedas, tá? Então, orientar o uso de barra de apoio, sim. É medida preventiva? É. É relacionado ao ambiente? É. Atende os 2 requisitos no meu enunciado? Sim. Então, gabarito. Suspender o uso de medicamento psicoativo. Primeiro, que medicamento não é aqui risco ambiental. E segundo, também, que não seria uma intervenção de enfermagem suspender uma medicação psicoativa, né? Verificar o uso de diurético e laxante. Também não tem relação com risco ambiental. Orientar a levantar-se rapidamente antes de sair da cama. Primeiro que a gente vai orientar, levantar lentamente da cama, né? Antes de sair da cama, colocar o pé no chão, esperar aí, né, a normalização da pressão arterial, principalmente para quem tem aí uma hipotensão ortostática, né? E avaliar as condições em que o paciente estiver em jejum por longo período, como logo ao acordar. Essa questão não é uma questão ambiental de prevenção, tá? Então, esse tópico aqui, considerando os fatores de risco ambientais e a enfermagem, foram 2 requisitos para o nosso gabarito, que é aqui orientar o uso de barra de apoio. Vamos na questão de número 6, questão do CESP 2018. Acerca dos cuidados de enfermagem para evitar queda intra-hospitalar, julgue o item subsequente. A escala de Mohs é utilizada para a mensuração do risco de queda dos pacientes internados em hospitais. Agora sim, né? Agora sim, observe que o próprio CESP, deixa eu ver o ano que foi aquela do CESP, 2018, botou que era o Braden numa prova e agora aqui ele botou certo, né? Que era a escala de Mohs associada à queda, tá? Tranquilo, gente, uma questão boa aí para a gente ver como que funciona a cobrança desse tema. Vamos na 7ª. Esse também vai falar de fatores de risco, foi uma prova do Instituto OCP 2020. Paciente 65 anos, sexo masculino, diabético e hipertenso. Realiza hemodiálise 3 vezes por semana. Foi internado em uma unidade de saúde devido a uma pneumonia. Dentre os riscos listados pela enfermeira para esse paciente, após uma avaliação, através de uma escala, foi constatado o risco de queda. Quanto a essa situação, é correto afirmar que
A. O paciente é avaliado quanto ao risco de queda a cada 42 horas após a sua admissão? Não. A avaliação é diária. B. Em caso de transferência desse paciente para outro setor, não há necessidade de reavaliação? Há necessidade, tá? Cada setor vai fazer a sua avaliação. C. Crianças menor que 5 anos e idosos maior que 55 anos são fatores demográficos que contribuem para o risco de queda. Daria certo se a idade do idoso tivesse aqui 65 anos, tá? D. O paciente será apenas orientado quanto ao risco de queda, sem a necessidade de intervenções, pois relatou que nunca sofreu uma queda. Olha, esse paciente é idoso e está no grupo de risco, tem doenças de base, diabético, hipertensão, né? Então tem fatores de risco aqui, certo? E a letra E. Condições de saúde e presença de doenças crônicas são fatores que contribuem para o risco de queda. Sim, exatamente. Por isso que a letra E vai ser aqui o meu gabarito. Questão boa, né? Vamos para a questão 8. As quedas estão entre os principais eventos adversos a serem prevenidos em instituições de saúde. Entre os pacientes idosos hospitalizados ou em cuidados domiciliares, as quedas estão entre as causas mais comuns de injúria, provocando traumas teciduais, fraturas e até mesmo a morte. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. A. As quedas diminuem o tempo de hospitalização e os gastos nos serviços de saúde? Claro que não, né? Se um paciente cai, gente, eu vou ter gravidade no quadro, eu vou aumentar o tempo de hospitalização e vou aumentar os gastos de saúde, né? B. As condições do ambiente, como o uso de um piso antiderrapante e grades nos leitos, contribuem para a ocorrência de queda? Não, contribui para a ocorrência de diminuição de queda, né? O piso é antiderrapante, a grade no leito diminui o número de quedas, tá? B. As condições do ambiente, não, agora C, né? Um adequado quadro de pessoal de enfermagem tem influência positiva para a redução das taxas de quedas entre pacientes hospitalizados. Exatamente. Por quê? Se eu tenho um número insuficiente de pessoal, o que é que vai acontecer? O paciente vai chamar para ajudar no banho, eu vou poder ir? Não, eu vou estar resolvendo uma emergência aqui, vou estar dando outro banho ali e não vai ter gente suficiente para ajudar. Então, é claro que o dimensionamento adequado de pessoal de enfermagem é um referencial de qualidade para evitar quedas, ok? Então, a letra C está certa, é o nosso gabarito. D. O índice de quedas de paciente em um serviço de saúde não faz parte dos chamados indicadores de segurança do paciente. Opa, faz parte. E. A equipe de enfermagem não tem um papel importante na vigilância dos pacientes e na identificação de fatores de risco dos pacientes e do ambiente que contribui para a ocorrência de quedas. A equipe de enfermagem tem um papel importante, né? É essencial. Letra C, o gabarito. Vamos na questão de número 9. Para os idosos com 80 anos e mais, os principais fatores de risco que mais se associam a quedas são. Então, eu quero aqui para idosos, tá? E eu quero fatores de risco, ok? Então, vamos lá. Diminuição da visão, baixo rendimento econômico e sedentarismo, tá? A questão, ela traz para a gente aqui alguns fatores, né, relacionados aqui ao risco de queda até, mas o baixo rendimento econômico não tem impacto com relação a isso, tá? Diminuição da visão tem tudo a ver aqui com relação ao nosso idoso, tá? E tem tudo a ver com a questão do risco de queda, certo? O sedentarismo, de forma aí indireta, pela questão da diminuição da massa muscular, né, pode potencializar o risco de queda, tá? B. Polifarmácia, sim, né, que a gente vai ver aí uma divergência entre 4 ou 5 medicamentos, né, em relação à literatura do próprio Ministério da Saúde, é um fator de risco. A doença de Parkinson também, o paciente perde aí a sua capacidade normal de marcha com a doença de Parkinson. Agora, a asma brônquica não tem a ver aqui. C. Marcha lenta com passos curtos, isso aumenta o risco de queda? Sim. Sexo feminino é maior? Também. E história prévia de queda? Sim. Todos os 3 fatores têm a ver, tanto com idosos, né, quanto o risco de quedas. Os 2 critérios aí denunciados. D. Fraqueza muscular de membros inferiores, dano cognitivo e residir na periferia dos grandes centros urbanos, residir na periferia não tem a ver aqui, tá? B.
Letra E agora. Baixa escolaridade. Diminuição da audição e ser portador de doenças alérgicas de baixa escolaridade não, tá? Então, a letra C, o gabarito, uma questão tranquila aqui pra gente. Eu queria dividir com vocês aqui uma revisão de fatores de risco para quedas, em que o COFEM trouxe pra gente com 3 subitens, tá? Eu tenho o fator de risco intrínseco, extrínseco e os comportamentais. O intrínseco eu tenho aqui do próprio paciente. Então, história de queda, idade, sexo feminino. Então, observe que o sexo feminino está ali na nossa lista. O uso de medicamentos seria aqui um fator intrínseco. Condição clínica dele, distúrbio de marcha e equilíbrio, sedentarismo, estado psicológico, estado nutricional, deficiente, declínio cognitivo, diminuição da acuidade visual, condições ortopédicas, estado nutricional. Extrínseco, ele coloca aqui como o ambiente, tá? O intrínseco é do paciente, o extrínseco é do ambiente. Então, observe que eu tenho uma iluminação insuficiente, então a gente não consegue enxergar direito as coisas por falta de iluminação, superfícies molhadas, escorregadias, tapetes, degraus inadequados, obstáculos, ausência de barras de apoio, foi aqui que a questão da FCC cobrou, em corredores e banheiros, prateleira de altura inadequada, onde a pessoa tem que subir no banquinho para pegar uma coisa, roupa e sapatos inadequados, via pública com irregularidade e órtese inadequada. E comportamental é o grau de atividade que está associado ao risco de queda, seja pela fragilidade de pessoas menos ativas, seja pela maior exposição de pessoas mais ativas. Então, aqui o comportamento do indivíduo também entra em uma das categorias do risco de queda, tá? Terminamos o nosso protocolo de quedas associado aqui ao Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz, né? Um protocolo de 2013. Vamos aqui para o último protocolo dos 6, que é a prática de higiene das mãos. Liga o turbo e vem comigo daquele jeito que eu gosto, porque eu falo para você, né? Se você não tiver aí, gente, se sentindo sacudido, animado, motivado, estudando com propósito, sabendo o que é que você quer, aonde você quer chegar, a gente vai ter um probleminha na sua preparação, né? Porque a preparação, gente, o conhecimento é um dos critérios, tá? É um critério importante, sim, mas o planejamento, o equilíbrio emocional, saber onde quer chegar, conhecer os seus propósitos, isso aqui é o que faz você se envolver mais, você aprender melhor, né? E é claro que o outro item que a gente usa na nossa metodologia do tripé da aprovação é o quê? Saber fazer questões, né? Intimidade com a banca. Então, o conhecimento sem saber fazer questão é nulo, né? O conhecimento, saber fazer questão sem o equilíbrio emocional e o planejamento adequado para aplicar isso, também não vai ter uma efetividade. Então, vamos aí atuar nesses 3 aspectos, né? Conhecimento, muito conhecimento, intimidade com a banca, e é para isso que eu estou aqui, para poder te mostrar o que é importante, o que é que cai, preste atenção nisso, e o seu equilíbrio emocional. Isso aqui só depende de você, tá? E o seu planejamento a gente ajuda, junto com o equilíbrio emocional, a gente coloca nesse tripé aí, esse item com a parte do planejamento. O planejamento a gente ajuda, e o emocional, vamos nessa. Vamos ligar o turbo, aperta o botãozinho aqui do turbo e vamos para o próximo bloco.